Enquanto estão ali assistindo o nosso vídeo neste momento, eu sou o HD, você está no HD Panorama da Vida. Hoje nós temos um convidado especial aqui de novo. O nosso convidado vai se apresentar de tal maneira que todo mundo possa conhecer que está aqui nos assistindo. Shalom, Isaías Batista, mais uma vez convosco para partilhar aquilo que acreditamos que da parte do Senhor temos recebido. Amém, amém, amém. Para quem não sabe, o nosso convidado tem o chamado profético, ou seja, é um profeta da parte de Deus, é genuíno. Então, nós hoje vamos falar exatamente disso. Nós vamos falar de profecias e falsos profetas. Se calhar você já ouviu pessoas a discutirem sobre profetas que têm surgido nos últimos tempos. Será que eles são genuínos? Será que eles são falsos? Tudo isto nós vamos abordar e nós temos o nosso convidado que está capacitado para nos falar disso. Profeta Isaías, agradeço já pela sua presença aqui e eu gostaria de saber qual é o propósito deste tema no dia de hoje. O que o profeta Isaías quer nos levar a entender com a profecia e os profetas genuínos e profetas falsos que têm surgido nos últimos tempos. Olha, shalom mais uma vez. Olha, penso que o propósito é nada mais nada menos do que iluminar o corpo de Cristo com relação a este assunto. Certo. Porque nós não podemos deixar de crer no que é verdadeiro pelo simples facto de existir falsos. Certo. Okay? É como eu tenho dito e reafirmo simplesmente daqui, que a existência de algo falso é uma revelação da existência do verdadeiro. Certo. Porque afinal de conta, uma cópia só é uma cópia quando só é possível fazer uma cópia quando temos a matéria autêntica, a verdadeira. Sem esta matéria autêntica, sem a verdadeira, nós não temos como fazer cópia. Então, o propósito é edificar o corpo de Cristo, iluminar os olhos do entendimento dos membros do corpo de Cristo com relação à questão de profeta. Porque hoje banaliza-se muito o ministério profético, em especial. Temos vários assuntos, mas hoje banaliza-se muito o ministério do profeta, pelo simples facto de existir pessoas que, claro, brincam com esse ministério. Então, existem outras pessoas a brincarem com outras coisas, mas as pessoas enfatizam mais quando uma brincadeira é do ramo profético. Então, por essa razão, queremos aqui partilhar com você sobre a necessidade de distinguir entre profetas e falsos profetas. Por que existe? Amém. Amém. Muito bem. Bom, então acredito que você que está assistindo já começou a ter a noção daquilo que vai se tratar aqui e vai ser muito bom. Então te convido a permanecer, porque nós só estamos no início. Profeta Isaías, é bem verdade que não existe profeta sem profecia, não é? Então, muita gente tem conceitos diferentes daquilo que é profecia. Então, eu gostaria de saber o que segundo a visão do profeta Isaías, naquilo que tem recebido de Deus, o que é profecia no sentido bíblico. Ok. Eu vou tentar aqui usar expressões mais simples possível. Quando nós estamos a falar sobre profecia, estamos a falar sobre mensagem. Okay. Profecia é mensagem. Uma mensagem transmitida, ou seja, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em 1 de Pedro, deixa eu só ver aqui para você. 1 de Pedro, Ok. 2 de Pedro, na verdade, capítulo 1, o versículo 20 e 21. A Bíblia diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens santos, e eu gosto muito de enfatizar essa parte, homens santos, okay? Homens santos, homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Okay? Quando nós estamos a falar sobre profecia, nós estamos a falar sobre a mensagem divina, a mensagem que Deus traz na terra, na pessoa do Espírito Santo, mas ela chegará até alguém por intermédio de uma pessoa. Okay? Essa pessoa que Deus usa para transmitir a sua mensagem é que pode ter o ministério de profeta. Lembrar aqui que nem todos que profetizam são profetas. Ok? Nem todos que profetizam são profetas. Mas aonde há um profeta, há necessariamente uma profecia. Uau. Okay. Isto é. Então tem simplesmente. Tem certas pessoas que Deus lhe revela algo, mas não é propriamente por ter dom de profecia. Dom de profecia é para toda a igreja. Ok? Sim. A igreja de Cristo foi dada essa dádiva, essa graça de termos os dons espirituais. E dentre os dons espirituais está o dom de profecia. Então, dom de profecia é para toda a igreja. Toda a igreja, desde que seja... Quando digo toda a igreja, me refiro a todo membro do corpo de Cristo. Pode profetizar. Ok? Não deve profetizar. Pode profetizar. Se dissermos deve, é uma obrigação. Não. Pode profetizar. Desde que, primeiro, nós precisamos perceber o seguinte. Nenhum dom espiritual opera numa atmosfera em que não se crê naquele dom. Okay? Nenhum dom espiritual, essa é uma coisa que é muito importante referirmos aqui. Nenhum dom espiritual opera, funciona numa atmosfera onde aquele dom não é crido. Por isso é que, antes de nós discutirmos sobre a questão de se hoje as profecias que há daqui e dali são autênticas, nós precisamos saber se na atmosfera em que nós estamos se crê nisto. Ok? Veja por exemplo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o versículo 6, a Bíblia diz assim: temos diferentes dons. Lembrar que aqui nós não estamos a falar sobre se a pessoa é profeta ou não, estamos a falar sobre ter o dom de profetizar. Okay? E a Bíblia diz que todos devem procurar os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, né, diz que buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E a Bíblia esclarece o porquê que a igreja, os filhos de Deus, os membros do corpo de Cristo, devem buscar os dons espirituais e principalmente o de profetizar. Primeiro, por que nós, como o corpo de Cristo, precisamos buscar? Aqui a palavra é busca, ou seja, ir atrás. Sim. Significa que os dons espirituais estão disponíveis em Cristo Jesus. Sim. Mas a nossa busca, o nosso anelo, o nosso desejar por elas é que vai ativar elas no nosso ambiente. E a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons espirituais, mas principalmente, veja aqui, enfatiza aqui, separa aqui, ou seja, todos os dons devemos buscar, mas há uma especificidade, principalmente o dom de profetizar. Por quê? A Bíblia diz porque o que profetiza edifica a igreja. Ok? E nós estamos no tempo onde precisamos palavras, e voltando aqui quando eu digo profecia, é palavra inspirada, mensagem inspirada. Veja, por que nós precisamos
de profecia, para que nós saiamos das pregações, frutos de estudo, para pregações, frutos de inspiração profética. Ok? Se eu for para a Bíblia, ler alguns textos, fazer algumas interpretações de acordo com o dicionário que eu tenho e trazer para o culto e eu explicar para você, aquilo vai trazer um esclarecimento no nível da sua mente, mas não edificação no seu espírito. E o propósito da profecia é edificação, não esclarecer, é edificar. Ou seja, não é fazer você entender a coisa do ponto de vista mental. É fazer você se firmar no Senhor no ponto de vista espiritual. Amém. Ok? Então, voltando aqui quando eu estava a dizer, nós precisamos, antes de discutir a questão se profecia é verdadeira ou não, nós precisamos resolver o problema de nós temos fé. Nós cremos nos dons, e em especial no de profetizar. Sim. Porque a Bíblia diz aqui, diz assim, temos diferentes dons, Romanos capítulo 12, versículo 6, diz que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ok? Agora veja isso. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Viu? Então, significa que o dom espiritual, no caso, o de profetizar, está disponível. Ok? Se você negar o dom de profetizar, você está a negar a ação do Espírito Santo. Porque o dom de profetizar é fruto da ação do Espírito Santo. Ok? Sim. Quando nós estamos a falar sobre dons espirituais, estamos a falar sobre o que acontece. Estou tentando aqui usar uma linguagem um pouco, como é que se diz? Mais barata, né? Sim. Quando nós estamos a falar sobre dons espirituais, estamos a falar o que acontece quando realmente o Espírito Santo domina no lugar. O que acontece? Todo lugar, todo ambiente, todo lugar que o Espírito Santo tem liberdade total, pode haver, ou seja, não pode haver, há esses sinais. Todas as vezes que o Espírito Santo ganha liberdade plena em algum lugar sobre uma pessoa, podemos testemunhar curas, podemos testemunhar milagres, podemos testemunhar línguas, podemos testemunhar interpretação de línguas, podemos testemunhar dom de sabedoria, podemos testemunhar dom de conhecimento, podemos testemunhar dom de discernimento, podemos testemunhar dom de profecia, mas sempre que o Espírito Santo tem plena liberdade em algum lugar, um desses dons vai ser real, vai ser manifesto. Porque não crer em profecia é não crer na pessoa do Espírito Santo como aquele que está trabalhando. Certo. Então, às vezes o problema não é a profecia que é errada, é que nós não cremos em profecia. Okay? Às vezes o problema não é a profecia. Prepara aqui, eu quero só, antes de talvez fazeres a próxima pergunta, eu quero só mostrar aqui uma coisa muito importante quando o assunto é profecia. Há um conselho aqui, e é espiritual esse conselho, sobre profecia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a Bíblia diz assim, veja só isso. Vamos começar pelo versículo que é conhecido por quase todos nós, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, né? Acho que todos têm em mente esse versículo. Sim. Até o senhor apresentador. Orar sem cessar. Isso. Mas veja, há uma sequência de orientações em que a Bíblia aqui nos fala e começa orar sem cessar, né? Não começa ali orar sem cessar, mas eu vou começar no orar sem cessar, porque as orientações começam sobre várias coisas.
Mas vou começar por orar sem cessar, certo? Diz, orai, nessa minha versão diz que orai constantemente. Sim. Ok? Depois diz que dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por favor, me acompanhe. Sim. Agora veja o que o versículo diz aqui. Não apagueis o fulgor do Espírito. A palavra fulgor indica o quê? Like fire. Okay. É como se fosse fogo. Sim. É como se aqui ele está a dizer: não tenham comportamentos que inibam o agir livre da pessoa do Espírito Santo. Sim. Não tenham crenças que inibam o agir freely da pessoa do Espírito Santo. Agora ele diz, primeiro ele fala: não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Significa o quê? É possível. Apesar do Espírito Santo ter vontade de operar no nosso meio, nós temos como fazer o Espírito Santo não operar. Porque se isso não fosse possível, a Bíblia não ia dizer não apagueis. Quando eu dizer não faça isso, é porque é possível fazer. Se eu dizer assim, não quebre aquele vidro, é porque é possível quebrar. Se não fosse possível quebrar, eu nem teria necessidade de dizer não quebra. Porque ainda que você fosse para lá, batesse, já não ia quebrar. Então, qual é a necessidade de eu te alertar? Sim. Se a Bíblia nos alerta sobre o não apagarmos o fulgor, a manifestação, o agir, a atividade do Espírito Santo, é porque existem formas, existem comportamentos, existem crenças, existem certos conhecimentos que apagam o agir livre, o fulgor, a graça, a unção, o operar do Espírito Santo. Existem. E veja, depois dele ter falado, eu gosto disso, depois dele ter falado, eu não sei se vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam entendendo isso. Depois dele ter falado para não apagar o fulgor, o agir do Espírito Santo, veja o que vem a seguir. Não trateis com desdém as profecias. Viu? Sim, sim. Ele primeiro proíbe, ele primeiro alerta sobre o não apagar o agir do Espírito Santo. O próximo passo ele fala sobre profecias. Por quê? Porque todas as vezes que o Espírito Santo entra em ação, há profecia. Não tem como não haver profecia quando o Espírito Santo entra em ação. Então a questão aqui, é por isso, vou repetir isso, nem sempre é as profecias que são falsas. Não, somos nós. Às vezes é o nosso lugar, às vezes é a nossa atmosfera que apaga o fulgor do Espírito Santo. Eu conheço pessoas, por exemplo, permita-me aqui usar esse exemplo. Eu conheço pessoas. Eu, quando entreguei a minha vida em Cristo, e eu acho que muita gente já sabe disso, eu dei a minha vida a Cristo na minha casa. Né? Não, na minha casa não. Na casa do primeiro mestre em Cristo que eu já tive, Alberto Ngoga. Ok? Alberto Kalele Kaletengonga foi meu mestre na palavra. É mestre da parte do Senhor para mim. Ele que me trouxe para Cristo. E veja, ele me ensinou a crer nas Sagradas Escrituras. Hoje eu creio no que a palavra ensina. E veja, eu nunca vou crer que Deus hoje não levanta profetas. Por quê? Porque eu creio nisso. Depois a gente vai chegar lá. Sim, vai chegar lá. Então veja, se a Bíblia diz, primeiro, para não apagar o fulgor, o agir, a atividade do Espírito Santo, e consequentemente ele diz, não trate com desdém as profecias. O que isso significa? Que quando o Espírito Santo entra em ação, o mais provável é que essa profecia. Então, a minha pergunta é, nós estamos numa sociedade, até né, no mundo assim cristão, que ainda existem vários irmãos que, apesar deles acreditarem em palavras sobre profecias, na vida real, bom, não acreditam muito. Quando vem um profeta assim, genuíno a profetizar, alguns têm dito que isso aqui não vem de Deus. Okay. E nós sabemos que isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando vem. A minha pergunta é,
E alguns ainda chegam a afirmar, só para enfatizar aqui, alguns chegam a afirmar que hoje em dia o último profeta, estamos a falar de Jesus Cristo. Ele chegou e já não tem mais alguém que tem essa capacidade de profetizar, porque tudo quanto for para ser revelado, já foi revelado por Cristo ou pela palavra de Deus e está ali. Ou seja, não tem mais nada para revelar além daquilo que já está na palavra. Eu vou responder a sua questão a esses irmãos, vou responder-lhes fazendo uma pergunta. Profetizar e revelar só? Não. Profetizar não é só revelar. Quando nós ensinamos na direção do Espírito Santo, quando nós ensinamos as Sagradas Escrituras na direção do Espírito Santo, nós estamos a profetizar. Sim. Profetizar não é só revelar os segredos do coração de uma pessoa. Profetizar é também ensinar, pregar na direção do Espírito Santo as Sagradas Escrituras. Amém. Isso é profetizar. Infelizmente, existe assim. Vou repetir aqui. O grande problema de muita gente não tem a ver com a questão das profecias, tem a ver com a questão de eles não crerem. Porque quando nós estamos a falar sobre profecia, nós estamos a falar sobre algo que é fruto da ação do Espírito Santo. Nós primeiro precisamos, eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos nos responder essa pergunta. Nós cremos em profetas? Porque tudo com Deus funciona pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não há nenhum outro elemento que nos conecta a Deus, nós para Deus, senão a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Significa o quê? A Bíblia ensina taxativamente sobre o que nós devemos crer e o que nós não devemos crer. Mas, infelizmente, algumas pessoas foram enganadas e isolaram algumas partes. E fizeram do que lhes agrada a base da fé. Então, antes de nós dissermos se hoje Deus levanta profeta ou não, nós precisamos dizer, será que a pessoa que está a perguntar realmente crê em profeta? Ok? Porque o próprio Deus, em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20, ele falou, crede em Deus, está na palavra de Deus, crede em Deus, vocês vão estar seguros. E crede nos profetas, vocês vão prosperar. Ok? Sim. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, ele falou sobre o cuidado que devemos ter com falsos profetas. Se não houvesse verdadeiros profetas, como é que o Senhor Jesus falaria sobre termos cuidado com falsos profetas? Claramente ele está a dizer que, meus filhos, existem verdadeiros profetas, mas tenham cuidado com falsos profetas. Certo? Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus fala sobre quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 41. O Senhor Jesus diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta recebe a recompensa de profeta. Vá lá. Por que a Bíblia falaria tanto no Antigo Testamento sobre a graça que existe em crer num profeta, e no Novo Testamento o Senhor Jesus fala sobre a recompensa que existe em receber um profeta, se hoje no nosso tempo Deus não levanta profeta? Aqui vai o ponto. O que leva essas pessoas a afirmarem que João Batista é o último profeta? O quê? Será que não é uma má interpretação de algum texto bíblico? Será que eles não deveriam por si mesmos ler o texto bíblico que alguém interpretou mal? Porque eu acredito que deve ser o caso. Veja só, se a pessoa que afirma
é que hoje Deus não levanta profeta. Ler os 2 versículos que eu vou ler aqui, ele vai passar a pensar 2 vezes antes de fazer essa afirmação. Sim. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo, e acredito que esse é um versículo que alguém interpretou mal. Mateus capítulo 11, o versículo 13, Mateus capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eu acho que nós ouvimos isso. Vou repetir. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Afinal, só existiu profeta até João, ou os profetas e a lei profetizaram até João? Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Sim. Quando o Senhor Jesus diz que porque os profetas e a lei profetizaram, ele está falando assim: existe uma era que terminou em João Batista. Essa era apontava para a vinda do Messias. Os profetas profetizaram, anunciaram, inspirado pelo Espírito Santo, eles profetizaram, deixa só aqui, porque às vezes é preciso nós trazermos o que as Sagradas Escrituras ensinam, antes de nós afirmarmos que tal coisa não existe. A Bíblia diz agora, veja, a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, veja isso. Diz assim: porquanto estás realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, ok? Indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, ok? Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. Por quê? Porque os profetas e a lei profetizaram, anunciaram. Se você ver, Isaías falou sobre a vinda de Cristo. Isaías falou sobre o que vai acontecer com Cristo. Isaías falou, Zacarias profetizou e tantos outros profetizaram. Eles todos apontavam para o Salvador. Eles não encerraram a era dos profetas. Eles anunciaram uma era. Essa era terminou em João Batista. Por isso é que, quando o povo perguntou a João Batista: quem você diz ser então? Você é quem? Você é o Cristo? Você é quem? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Vocês lembram da profecia? A voz que clama no deserto? Sim, esse sou eu. Eu cheguei para preparar o caminho do Senhor. Significa que João Batista, é por essa razão que João Batista não poderia continuar o seu ministério depois que Cristo aparece. Porque o ministério de João Batista serviu como introdução, de Jesus. João Batista veio para introduzir a pessoa de Jesus, apresentar a pessoa de Jesus. É por isso que o Senhor Jesus se refere a João Batista como se fosse um noivo, ok? É como se fosse um noivo. Ele diz que o amigo do noivo se alegra quando já deu entrada, o noivo já veio. Está percebendo? Então, João Batista e os profetas falaram de Jesus. Eles não encerraram Deus levantar o profeta. Não, eles falaram de Jesus. Eles falaram da graça que hoje nós desfrutamos. Eles falaram do sofrimento de Cristo. Eles falaram disso. Esse sofrimento terminou. Porque a pessoa que eles anunciaram, isso é tipo, mais ou menos assim: você vai resolver os problemas de uma nação, certo? Antes da sua vinda, muita coisa vai ser dita.
por pessoas inspiradas por Deus. Vai vir alguém e vai fazer isso, vai passar por isso, vai sofrer aquilo, vai sofrer aquilo, vai sofrer aquilo. Ok. Depois, eu apareço como alguém que diz assim, olha, pessoal, vocês se lembram que as escrituras e os profetas falaram isto, ok, está ali. Por isso é que João Batista, quando viu o Senhor Jesus, isso está lá em João capítulo 1, versículo 29, se a mente não me falha, e 30, vê que é. Deixa eu só confirmar aqui para não deixar confuso o nosso amigo que está a acompanhar. Vamos só confirmar aqui. João capítulo 1, o versículo, vamos lá ver aqui. O versículo 29, sim, o versículo 29, veja o que João Batista faz aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, ok? Que vinha caminhando em sua direção e disse, ok? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é o Cordeiro que lá atrás os profetas anunciaram. João Batista já não está falando do Cordeiro que viria, ele está falando do Cordeiro que acabou de chegar. Então, o ministério dos profetas e o ministério de João Batista termina quando o Cordeiro chega. Não é o ministério profético, é o serviço dos profetas. O trabalho deles acaba quando a pessoa que eles pré-anunciaram acabou de chegar. Isso é tipo, qual é o trabalho do pastor, até não, sim, quem é aquela pessoa que traz a noiva na igreja? O pai. O pai. Sim. Depois de introduzir a noiva, vai fazer mais o quê? Nada, teu trabalho acabou, vai na tua vida. Ok? Porque a noiva está entregue ao noivo. É a mesma coisa. Os profetas, a Bíblia não diz que o ministério de profeta acabou quando João Batista. Não, a Bíblia diz que os profetas e a lei profetizou, falou até João Batista. Por quê? Porque até João Batista começou a nova era, a era da graça. Essa graça aqui, o apóstolo Pedro fala em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele fala que os profetas indagaram sobre a graça que estava destinada. Essa graça em Jesus Cristo. Então não é o ministério do profeta que acabou. É uma graça que foi anunciada e acabou de chegar. Então, Isaías, por exemplo, se Isaías existisse hoje, ele não ia mais profetizar sobre e uma virgem conceberá, né? E dará luz ao menino, e lhe chamaremos Pai da Eternidade, Príncipe da... Ele não ia fazer isso. Por quê? Porque a virgem já concebeu e já deu a luz, o menino já cresceu, já passou a fase de tomar leite. Ele não ia mais profetizar que porque tomou sobre si as nossas enfermidades e não sei o castigo que nos estava sobre ele. Não, ele já não ia profetizar. Inclusive, se Isaías existisse hoje, ele não ia mais dizer, virá, ele ia dizer assim, olhe, está ali. Sim. Então, o que terminou aqui não é o ministério, não é Deus que parou de levantar profeta. É uma era, é uma mensagem que termina aqui para dar lugar a uma nova graça. Eu tenho uma pergunta. Algumas vezes existem certas profecias muito suspeitas. Eu gostaria de saber quando é que uma pessoa pode identificar que ou o sonho, né, ou a visão que teve, ou digamos assim, quando aquilo que ele teve veio de Deus ou veio dos homens, né, dele mesmo, da mente dele nesse caso, ou veio do inimigo mesmo. Como é que a pessoa pode identificar? Porque algumas pessoas chegam, né, quando não temos esse conhecimento, às vezes nós chegamos de misturar tudo. É como, por exemplo, assim, eu estou a olhar para uma irmã e, por exemplo, eu gostei. E ali... Gostaste da irmã? E ali, a minha mente... Não, deixa eu perceber. Olhaste para a irmã e gostaste da irmã? Sim. Aí depois vem um sonho, como é que eu posso confirmar se isso aqui
veio mesmo de Deus, então não é uma coisa da minha mente, só porque às vezes gostei, olhei só alguma coisa assim. Você já olhou a irmã? Sim. Só depois você teve sonho. Sim. É Ou importante, então outras é importante frisar isso. Você Sim. olhou já a irmã, depois teve o sonho. Sim. Ok. E depois o que é que fica? Isso Então, é profecia? assim como em outras áreas, né? Em outras áreas, isso foi assim um exemplo, para que possamos identificar o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Tá bom. O que vem de Deus, primeiro, o que vem de Deus nos aproxima a Deus. Ok. Essa é a primeira questão. Ok? Tudo que vem de Deus nos aproxima a Deus. Sim. Porque tudo que Deus faz e fala tem como propósito o conhecermos. Ok. Sim. Deus nunca fará nada, Deus nunca falará conosco alguma coisa que não tem propósito de o conhecermos ainda mais. Sim. Porque o que Deus fala é um pouco de Deus se revelar. O que Deus faz é um pouco de Deus se revelar. Vamos lá, me permita aqui usar esse exemplo. Sim. O Senhor Deus está querendo chamar Moisés ao ministério de profeta. E como é que Deus tenta conseguir a atenção de Moisés? Deus envia o seu anjo, e o anjo, a Bíblia diz, eles são labaredas de fogo. Né? Os anjos são feitos de fogo. Sim. Então, um anjo, e são espíritos. Um anjo incorpora-se numa sarça, num arbusto, diríamos, num termo mais claro, né? Sim. Incorpora-se numa sarça. E a Bíblia diz que Moisés viu que a sarça pegava fogo, mas não queimava. Por quê? Porque aquele fogo que Moisés estava vendo aí era um anjo de Deus. Ok. Ok? Nunca entendi, nunca havia entendido assim. Era o anjo de Deus. Sim. A sarça estava ali. É por isso que Moisés olhou e ele ficou assim: como é possível que isso está a pegar fogo, mas não está a consumir? Sim. O normal é que o fogo, quando pega em alguma coisa, consome o produto que acabou de pegar. Sim. Certo? Aquilo é um anjo de Deus. Aquela chama toda, aquilo é um anjo de Deus. Certo? Sim. Mas aquilo tudo era para conseguir a atenção de Moisés. Quando Deus conseguiu a atenção de Moisés, a Bíblia diz que Moisés disse então consigo mesmo: virar-me-ei para lá para ver o que é isso. Ou seja, Moisés tomou uma decisão. Deixa eu só mostrar para você aqui um instantinho. Êxodo capítulo 3. Está aqui. Ok, está aqui. Está aqui. Vou só ler aqui. Ali o anjo do Senhor, estou a ler o versículo. Vou ler aqui alguns versículos. Né? Versículo 1, primeiro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ou seja, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, que eu disse agora, ali que apareceu, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que ardia no fogo. Ou seja, numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. O anjo do Senhor se revelou a Moisés numa chama de fogo que ardia sobre a sarça. Então, aquele fogo é o anjo do Senhor. That's another story. Ok? Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Ok? Versículo 3. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo mais chegar perto para contemplar essa maravilha. O que Moisés fez? Moisés parou e disse assim: uau, what a mind! Que coisa bonita, que coisa extremamente gloriosa. Eu quero perceber melhor. E quando Moisés decidiu tentar perceber melhor o que estava a ver, que Deus falou: oh Moisés, ok? Sim. Não existem maravilhas que Deus faz quando o propósito, vou dizer assim desse jeito: Deus não faz nada sem esse propósito.
nos puxar para Ele. Sim. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, tem como propósito nos puxar para Ele. Se você estiver a sentir muito vontade de ler a Bíblia, Deus quer te puxar para Ele. Se você tiver a sentir vontade de orar, Deus quer te puxar para Ele. Se você tiver a sentir vontade de ir para o culto, Deus quer te puxar para Ele. Tudo que Deus faz, se Deus fazer um milagre, Ele quer te puxar para Ele. É por isso que Jesus ficou triste quando, depois de ter operado milagres extraordinários, poucas pessoas converteram-se. E Ele disse: se esses milagres que foram feitos ali, aqui, se fosse feito no outro sítio, muitas outras pessoas se converteriam mais do que ali. Significa que o propósito de cada palavra, cada ação de Deus, é o nos aproximar para Ele. Eu tenho dito assim: se o que Deus fez na tua vida não te aproximou a Deus, então você não alcançou o propósito final daquilo. Amém, 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 amém. Uau, essa palavra é muito forte. E para você saber, esta palavra aqui não é só uma palavra qualquer, ok? Eu espero que você esteja a compreender aquilo que nós estamos abordando aqui no dia de hoje. E eu espero que você possa já se inscrever no canal, porque é muito importante para nós termos uma família maior. Deixa o seu like, comenta e o caminho é para frente. E partilhe para mais pessoas também. O caminho para frente. Profeta Isaías, nós estamos praticamente caminhando para o fim, mas não posso deixar de dar ou fazer essa pergunta. Profeta Isaías, o que identifica um profeta genuíno e um profeta falso? O que difere? Antes de eu chegar até ali, e responder, já que estamos mesmo na reta final, queria só esclarecer aqui uma coisa quando nós falamos sobre aquela questão de João Batista ser o último profeta. Sim. Ok. E a palavra de Deus foi a única coisa que revela. Ok. That's it. Sim. Se a pessoa dissesse que toda a profecia deve ser examinada pela palavra de Deus, eu concordo, bato palma, dou oferta. Amém. Ok? Amém. All the prophets. Okay? Toda profecia precisa ser examinada pelas Escrituras. Toda, everyone. Por isso é que a Bíblia diz, no texto que nós lemos lá atrás, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 17 para baixo, a Bíblia nos fala sobre não apagar o fulgor do Espírito. Certo? Não sei se te lembras ainda. Depois fala em não tratar com desdém as profecias. Sim. Depois diz que devemos examinar e ficar com a parte boa. Ok. Ok? Sim. Ficar com a parte boa. Sim, a Bíblia nos orienta, nos dá essa liberdade, e enquanto alguém está a profetizar, nós estamos a analisar. Mas, aqui vem um detalhe. Se você está a fazer primeira classe, não analise a matéria da sexta. É um erro que você está cometendo. Então, existem pessoas apropriadas para avaliar uma profecia. Normalmente são profetas. Só um profeta avalia outro profeta. É por isso que a Bíblia diz assim: quando um ou dois profetas estão a profetizar, os demais examinam, avaliam. Profetas. Não é um irmão que se converteu hoje, fez um curso. Não, profetas. Pessoas maduras nas coisas do Senhor. Ok? Não é você que chegou só ontem e já quer. Não. Profetas. Pessoas maduras. Se não é profeta, então é uma pessoa madura nas Sagradas Escrituras. Sim. Veja. Eu não vou deixar de responder a sua questão, mas vamos só enfatizar isso aqui. Nicodemos seguia o ministério de Jesus. O que Nicodemos fazia? E a Escritura? Ele era um mestre. A Bíblia diz que ele era um mestre. Sim. Era um mestre. O que ele fazia? Ele não criticava Jesus. Ele ouvia cada ensino de Jesus, olhava para cada milagre de Jesus, e um dia tirou um tempo e foi ter com Jesus em particular. Disse: mestre, ninguém pode fazer as coisas que você anda a fazer se de Deus não vier. Viu? O que ele primeiro fez? Ele examinou. Sim. Porque ele é um cara que estuda as Sagradas Escrituras. Ele sabe o que Deus faz. Ele sabe como que Deus faz. Ele sabe. By the Spirit.
Agora imagina só, como é que uma pessoa espiritual vai ser avaliada por uma pessoa carnal? Se a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Sim. Se você é natural, você é carnal, só leste a Bíblia no ponto de vista da letra. Já queres avaliar? Não, aprenda primeiro. Sim. Não sai por aí, não, aprenda primeiro. Seja primeiro espiritual. Sim. Quando fores espiritual, e porque eu vou te dizer, pessoas espirituais não atacam as outras espirituais. Examinam. Examinar não é atacar. Sim. Examinar é eu ouvir com atenção o que você está a dizer. Por exemplo, você está a falar, ok, aqui eu não devia ter falado isso. Então, para mim, presta. Aqui, falou, ei, I take it. Eu tomo posse disso. Isso é examinar. Ok? Sim. Isso é examinar. Agora, pegar, não existe, é falso. Isso não é examinar. Isso não é característica de pessoas que examinam. Isso é característica de imaturos espirituais. Ok. Então podemos ir na questão. Não, nós vamos à questão. João Batista foi o último profeta? Não. Por quê? Porque depois do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que eu às vezes fico assim, sem perceber. Veja, no mesmo texto, o texto que se usa, o texto base hoje, existe um texto base nas Sagradas Escrituras, que quase todas as denominações, todas as religiões, né, cristãs, né, aquelas que creem em Cristo, usam para confirmar ministério, que é o livro de Éfesos, capítulo 4, versículo 11. Ok? Mas veja só o que é interessante aqui. Aqui nesse texto de Éfesos, capítulo 4, versículo 1, nós não podemos deixar de fazer referência nisso. Nesse texto de Éfesos, capítulo 4, versículo 11, antes da Bíblia falar que Jesus levantou pastores, a Bíblia primeiro fala apóstolo e profeta. Certo. Mas algumas pessoas, até se eles pudessem, iam apagar essa parte onde está apóstolo e profeta, né? E colocar pastor, evangelista, ancião, diácono. A Bíblia diz, ele, né? Capítulo 4, versículo 11, diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres aparecem no fim, na cronologia das Sagradas Escrituras. Mas, como é que a Bíblia fala que Jesus levantou, no mesmo sítio, na mesma linha, onde ele fala de pastores, evangelistas, mestres, fala de profeta, como é que eu não vou crer que Jesus hoje levanta profeta? É bem complicado. Veja, eu tenho três evidências bíblicas para te provar que Deus hoje levanta profetas. Okay. Primeira evidência, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dizem que Jesus levanta profeta. As Sagradas Escrituras. Segunda evidência, a Bíblia diz que o Espírito que, afinal de contas, usava Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, era o Espírito de Cristo, que significa que é o Espírito Santo. Veja, a Bíblia diz que nós estamos na era do Espírito Santo. Agora não vais querer me dizer que na era dele ele não vai levantar profeta. Sim. Ok. Por último, eu tenho tanto profeta nesse mundo que eu poderia citar, genuínos, sim, homens de Deus, proféticos. Ok. Agora, como é que nós podemos diferir profetas de Deus, sim, e falsos profetas? Primeiro eu queria dizer o seguinte. Antes de qualquer pessoa chegar a ser profeta, deve ser filho de Deus. Sim. Como é que eu avalio
se alguém é genuinamente um profeta. O temor dessa pessoa a Deus. Quem é um profeta de Deus tem temor a Deus. Tem temor a Deus. Ok? Tem temor de Deus. Tem temor com as coisas santas de Deus. Não brinca de profetizar. Profetas genuínos são pessoas que têm temor a Deus. E vale aqui abrir um parênteses e dizer assim: normalmente profetas genuínos nunca são a maioria. Sim. Temos exemplos bíblicos. No tempo de Elias estava sozinho com um grupo de quase 700 profetas malucos. Então, mas voltando aqui. Quando nós estamos diante, por exemplo, Jesus foi profeta. Sim. Mas antes de Jesus aparecer como profeta, foi filho de Deus. Sim. Jesus nasceu como profeta? Não. Nasceu como filho de Deus, chamado profeta. Sim. Então, todo profeta genuíno é um filho de Deus. Primeiro é filho de Deus, depois é profeta. Profeta é chamado, é serviço. Filho é essência, natureza. E é aqui onde nós precisamos nos concentrar. E todo filho tem temor do seu pai. Ok? Profeta é missão. Profeta é missão. Profeta é uma missão. Filho é uma identidade. Ok? Então, como é que nós diferenciamos? E é muito simples. Muito simples. O que os filhos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus mostra uma coisa que revela como é que os filhos são. Sim. Ele fala assim: quando vocês orarem, digam: Pai Nosso que estás no céu. Depois ele diz: santificado seja. Sim. Os filhos são santificadores do nome. Então, se você se encontrar com um profeta genuíno, eu te garanto que a vida dele vai te levar. A vida dele, antes da mensagem dele, a vida dele vai te levar a temer a Deus. Profeta genuíno. Se você se encontrasse hoje com Isaías, com Ezequiel, com Samuel, e contando a vida dele, não estou a falar a pregação dele, a profecia dele, não, estou a falar a vida, a pessoa dele. Se você conviver com Isaías, você ia ter temor de Deus. Se você conviver com Ezequiel, você ia ter temor de Deus. Se você convivesse com Daniel, você ia ter temor de Deus. A vida dele. Ok? Essa é a primeira coisa. Então, se você estiver com alguém que diz que é profeta, mas a vida dele não expressa temor a Deus, então já estamos aqui no primeiro passo para você. E não é para você dizer que Deus não levanta profeta, não. Para você entender que você não está diante de um profeta. Okay? Se a vida dele não te leva a temer a Deus, porque profetas de Deus são, antes de tudo e acima de tudo, filhos de Deus. Profetas de Deus são, antes e acima de tudo, filhos de Deus. Só depois, servos. Okay? Jesus, filho de Deus, depois, profeta. Okay? Profeta é serviço. Veja, por exemplo, ninguém vai no céu porque foi profeta. Não, nós iremos para o céu porque somos filhos de Deus. Okay? Agora, claro que a Bíblia fala que vai ter aquela fase de coroação, porque você serviu bem a Deus como profeta, como pastor, como evangelista, como servo, como homossexual. Essa é outra parte. Isso é tipo a parábola do filho pródigo, né? São filho primeiro, mas cada um, por ter trabalhado, tem a sua herança. Sim. Certo? Não sei se me percebe. Então, nesse caso, me fez pensar numa coisa. Então, tem pessoas que, se não trabalharem na obra, mas se manterem fiéis, vão ser um povo só. Sim. Sim. Não vão receber. Não vão. Não vão. Até no céu também tem isso. Tem. Deus não é injusto. Sim. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra que vocês têm feito para com os santos. Certo. Deus não é injusto.
Deus não é injusto. Todas as pessoas que puserem suas vidas aqui na terra para glorificar Deus, para além de ser filho de Deus e para sair para a igreja, estou a dizer, colocarem a vida ali. Por exemplo, você não pode se comparar com Abraão. Tá, brincadeira. Abraão colocou a vida dele, toda a vida de Abraão, ele depositou para Deus usar para falar com o mundo. Né? Abraão deixou família, deixou terra dele e chegou no nível, inclusive, quase sacrificou o filho dele. Ele sacrificou o filho dele. Bom, você que só vai na igreja, nem dizima, nem oferta. E quando ofertaste 100, achas que fizeste grande coisa? Grande homem. Então, concluindo aqui. Segundo elemento, né? Não estou a dizer que esses são os únicos. É o que eu estou apresentando, certo? Debaixo das Sagradas Escrituras, na orientação do Espírito Santo, mais uma vez. Veja, segundo, a mensagem do profeta tem que te levar a Deus. Sim. Eu disse primeiro que a vida dele. Sim. Segundo, a mensagem dele. Se o que um profeta te profetizar não te aproximar de Deus, amigo, se um profeta só te profetiza para satisfazer os teus desejos, você está diante de alguém que está a te matar. Está mesmo a te matar, só que eu estou a ver, Deus vai te dar carro. Tudo bem. Isso, Deus também dá carros. Sim. Mas não pode ser todos os dias. Essa bênção até chegar. Não. A melhor bênção que você precisa desejar é a presença de Deus. Sim. Ok? A presença de Deus é o catalisador de todas as coisas boas que existem nesse mundo. Sim. A presença de Deus é a presença de Deus funciona como se fosse o imã. Imã? Sim, que atrai. Aquela coisa que atrai. Sim, todo o ferro ao redor. Sim. A presença de Deus atrai toda coisa boa. Eu me referi nesse caso porque nós temos tido alguns exemplos de igreja, né, que enchem muito porque, por exemplo, quem está lá a pregar, o profeta que está lá a pregar, que quando chama, se você mesmo profetizar sobre bens, você vai chegar até ali. Você não sei o que, mas quando se trata, por exemplo, da presença de Deus, falar mesmo propriamente de Deus, não se fala. Parece que as pessoas, algumas vezes, né, nós temos buscado muito mais, algumas vezes temos buscado mais as coisas do que a própria presença. Olha, vou dizer aqui alguma coisa que eu, pelo menos, me preocupa, sim, mas acredito que isso também é um sinal de que alguma coisa precisamos buscar. Sim. O materialismo entrou na igreja. Okay. O materialismo entrou na igreja. Eu corro o risco de afirmar que 75% das pessoas que procuram igrejas, e em especial igrejas de profetas, é por causa dos bens materiais. Ok? Então, não vamos atirar toda a culpa aos profetas. Ok? Não vamos atirar toda a culpa aos profetas. O povo também tem ali a culpa. Exatamente. Mas claro, começa, o profeta existe também para corrigir essa ânsia. Okay? Porque o objetivo do profeta é manter, por exemplo, se Deus me enviar na tua vida, o objetivo principal da minha missão é manter você focado em Deus. Não importa, na medida que as bênçãos vão vindo, meu objetivo é manter você com os olhos em Deus. Ok? A Bíblia diz assim, que na boca do sacerdote as pessoas devem buscar a instrução. Ok? Então veja, hoje o materialismo entrou na igreja, infelizmente, e isso também é porque chegamos numa fase em que as pessoas pensam que ser genuíno cristão tem a ver com bens. E depois também tem aquele lado que os que
supostamente prosperaram, desprezam os irmãos que não têm aquelas coisas. Então isso vai afetando negativamente a fé dos irmãos. Hoje, se você chega na igreja, pode falar a verdade. Hoje, se você chega na igreja, um sapato baratinho, uma roupa baratinha, não importa quanta unção você tenha, não vão te pegar e te colocar no altar. Não vão. Não se metam então, não vão. Mas chega na igreja, hoje está assim, nós não podemos, a própria conjuntura está com um problema, não são só os profetas, só que nós gostamos de culpar todos os profetas, nós atiramos toda a bola aos profetas. Hoje a igreja, eu estou a te falar que a igreja hoje, que se eu me vestir de forma simples, né? Simples, sem aparentar nada, não importa se eu seja homem de Deus, não sei quando, vão me colocar sentado no meio do povo, vou sentar aí. Mas se o protocolo me vê, primeiro já, estou a estacionar um Range Rover preto, estou a estacionar, estou a descer com como é que chama aquilo aí? Relógio. Um relógio caro, Rolex, né? Mas aquelas pulseiras aí de ouro. Estou a entrar, estou a tirar um 16 Pro Max, né? Do bolso, né? Estou a tirar de novo mais um Samsung Ultra, estou a colocar em cima. 24. Oh, come on, né? Estou a entrar no culto. O protocolo vai sair dali, vai anunciar no pastor. Pastor, chegou uma visita. Eles não me conhecem. Mas veja, tem uma pessoa que está lá em frente que vão me tirar de lá para me colocar lá. Então, o nosso problema hoje é o material. Não somos profetas. Sim. O fogo saiu e o materialismo entrou. É como se aquela fase em que Jesus chegou no templo e quando Jesus entra no templo, encontrou o templo, estavam a fazer comércio, né? Estavam a fazer comércio e Jesus ficou camão. O que está na palavra, o que Isaías profetizou, ele disse que a minha casa será chamada casa de oração. Como é que na casa de oração vocês estão a vender bomba, estão a fazer câmbio, estão a trocar moeda na casa? Por quê? O materialismo entrou. Nós precisamos de profetas hoje que são capazes de entrar na igreja, pegar as mesas dos câmbios, deitar para fora e anunciar que a casa do Senhor é casa de oração. Nós precisamos de pastores que entram nos templos e dizem que aqui não é para fazer comércio. Nós precisamos de profetas que sejam corajosos. Eu não estou a dizer corajoso no sentido de ofender as pessoas, não. No sentido de trazer a verdade espiritual. Mostrar para as pessoas que estamos no tempo. Precisamos. Veja, eu quando faço o culto de ensino, aparece o menor número de pessoas possível. Mas se eu anunciar culto de portas abertas, não vamos ter cadeira. Então o problema aqui sou eu. Agora imagine se eu quero o de dízimo, não quero almas, quero dízimo. Claro que eu vou continuar a anunciar cultos de portas abertas. A culpa é minha. Se você só quer porta aberta, não quer ir para o céu. Eu não sou culpado. Tá certo. Ok? Sim, então continuando naquela questão, né? O profeta disse que primeiro é a vida do profeta. A vida do profeta tem que levar a temer a Deus. Exatamente. Ok? Depois é a mensagem. A mensagem do profeta tem que levar. Porque o centro, veja só isso. Sim. O centro da mensagem dos profetas, antes de nós, Isaías, Ezequiel, Jeremias, era o Cristo que havia de vir. Ok? Esse era o centro. Eles poderiam fazer outras coisas, mas no fundo, lá, o objetivo final era anunciar a vinda de Cristo, o Salvador, o Messias que ia vir. Ok. Os profetas do tempo de hoje, eles anunciam primeiro o Cristo que vinha e o Cristo que virá.
Ok? O centro da mensagem é o Cristo que vive, o Cristo que esteve cá. Profeta tem que apresentar Jesus para as pessoas. Tem que falar de Jesus. Porque a solução do mundo é Jesus. João disse que és o Cordeiro que tira o pecado no mundo. E quando o pecado, muita gente não sabe, a ausência do pecado torna a vida próspera. Torna a vida próspera. Então, ao apresentarmos Jesus para as pessoas, nós estamos a permitir que eles sejam prósperos. Só que, infelizmente, qual é o erro? Nós confundimos prosperidade com materialismo. O materialismo está dentro da prosperidade, mas não é prosperidade. Eu acho que alguém acompanha e pode concordar comigo. O materialismo, prosperar, não é comprar carro, comprar casa, ter aviões. Isso não é prosperar, isso é ter bens materiais. Ok? O materialismo está dentro da palavra prosperidade. Prosperidade é paz. Paz no espírito. Você está no Range Rover, você não está em nenhuma condenação, você está mesmo aí. Você está imaginando o que está numa casa com AC e orar em língua. Oh, come on. Você nunca vai morrer mais. Isso é que é prosperidade. Agora, estar num carro, um carro chato, mas a mente está te acusar porque para ter aquele carro tiveste que matar alguém. Isso não é prosperidade. Sim. É certo. Não é prosperidade. Tiveste que prejudicar o colega de escola, de serviço. Tiveste que contar mentiras. Você sabe, estás aí, tens aquele carro. É por isso que nós temos visto pessoas que têm bens materiais, mas estão a definhar no ponto de vista espiritual, estão a definhar no ponto de vista físico. Você vê que a pessoa tem o que você acha que é o próprio para ter boa vida, mas a pessoa não tem. Uai, o que está acontecendo? Por quê? O problema daquela pessoa não é a falta daquele bem, é que no espírito essa pessoa está a morrer. E por que essa pessoa está a morrer? Porque nele há uma natureza pecaminosa que só Cristo pode tirar. A Bíblia diz que porque não há condenação para quem está em Cristo. A coisa mais boa nessa vida é poder viver sem nenhuma acusação. Oh my God, essa é a coisa mais boa. Quando você vive tua vida e você sabe que, eu estou livre. Oh, glória a Deus. Isso é uma bênção. Ok? Então, mas, deixa aqui fazer referência. Profeta também não pode pregar miséria. Sim, claro. Aí também não está assim. Os profetas de Deus não pregam assim, tipo, não, irmãos, carro é do mundo, não. Dinheiro é do diabo, não. Profetas de Deus não fazem isso. Ok? Deixa aqui resumir e concluir. Primeiro, um profeta verdadeiro, a vida dele em si nos leva a ter temor a Deus. Segundo, um profeta verdadeiro, a mensagem dele nos leva a Deus. Terceiro, um profeta verdadeiro, ele nos apresenta a Cristo na unção e na pessoa do Espírito Santo. Amém. E para aquelas pessoas que têm chamado de Deus, não tem chamado de profeta, mas digamos que ainda estão no início da sua jornada cristã e estão se descobrindo, né? Mas tem chamado de profeta, está no início da jornada cristã. Estamos a falar que não está naquela fase madura ainda. Sim, mas é aquilo que, por exemplo, ele sente que já tem que recebe profecias de muito mais. Mas antes eu gostaria de perguntar, antes de ela ler, eu tenho uma pergunta tenho uma pergunta que eu espero que o profeta Isaías possa me responder de forma objetiva. Certo. Profecia, revelação e exame espírito. Uau! Eu gostaria que o profeta explicasse isso. Quando é que... Não dá para ser objetivos com isso. Sim, quando é que nós estamos
quando que estamos no momento, quando que nós estamos, né? É uma posição de que nós estamos a ver somente no espírito, mas não é propriamente tipo uma revelação ou uma profecia. Quando é que é uma revelação? E para termos a certeza disso, porque para não termos essa confusão de que recebemos uma revelação e nós já estamos a confundir, eu mesmo, parece já. Você me pediu para ser, como é que dizem? Bem específico. Yeah. Sim. Profecia, mensagem. Sim. Como é que é outro? Revelação. Revelação, esclarecimento. Ok? Estou a usar termos objetivos para não ter que explicar, né? Sim. Profecia, mensagem. Revelação, esclarecimento. Quando nós estamos a falar sobre revelação, estamos a falar, por exemplo, nós recebemos um esclarecimento do Espírito Santo no nosso espírito. Ok? Por exemplo, eu tenho dúvida com relação à vida da nossa Câmara Women. Sim. Ok? Eu tenho dúvida, tipo, ok, quem é ela? I don't believe, ok? Tipo, eu não acredito que ela é. Agora, o Espírito do Senhor me esclarece. Ela é fulana de tal. Está a fazer esse curso, né? E o Espírito Santo é que está me esclarecendo. Sim. Isso é revelação, não é profecia. Isso é revelação. Estou a receber um esclarecimento no meu espírito. É tipo como se fosse uma luz que acende. Porque quando nós estamos diante de alguém que não tem uma revelação, estamos diante de alguém que está na escuridão a respeito de um assunto. Ok? Estamos alguém que está a andar nas trevas, está ali tentar perceber. Agora, quando vem aquele clarear no espírito, estamos diante de uma revelação. Agora, ver no espírito. Sim. Sim. Ver no espírito é coisa que os profetas recebem de Deus. Por exemplo, né, receber no espírito e profecia, por exemplo, eu tenho em mente. Profecia é a mensagem. Sim. É importante nós não fazermos confusão. Sim, eu tenho tipo essa aqui em mente, assim, um exemplo, né? Um exemplo, excelência. A pessoa fala assim, eu vou falar assim, eu vi isto na tua vida. Isso até é ali, normal. isso é só visão no espírito, não é profecia ainda. Isso não é profecia. Exatamente, o que ela espera receber. Ok. Sim, referência. Não. Então, quando é que. É por isso que ele disse que ele viu. Sim, mas agora chamam isso de profecia, porque. A questão é qual é a base que eles usam para chamar isso de profecia? Porque quando ele vê, por exemplo, um profeta recebe de Deus a capacidade de ver no espírito. Sim. Por exemplo, eu sou obrigado a ter que explicar pelas Sagradas Escrituras. Sim, sim. Você pediu para ser assim meio didático, mas Eliseu estava em Israel, Sim. ok? Sim. Ver no espírito. Eliseu estava em Israel. Sim. E na Síria, o rei da Síria reunia com seus tropas para projetarem um ataque contra o rei de Israel. Sim. Eliseu, que estava em Israel, conseguia ver no espírito, ok? Quando o rei da Síria projetava aquilo. Sim. E ele só viu. Agora, aonde vem a profecia? É quando ele avisa. Ok? Olha, de acordo com o que eu vi, te aconselho, não vá no sítio tal e se posiciona assim, 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 assim. Ok. Eu vejo algo sobre você. Certo? Então, estou a ver. Certo? O que eu te dizer depois do que eu estou a ver é que é a profecia. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. Eu estou a ver, vamos aqui dar um exemplo mais prático. Já chegamos. Uma vez nós estávamos no culto e Deus abriu os meus olhos no espírito. E eu olhei para uma jovem que eu não conhecia de lugar algum, né? E eu vi duas mulheres a lutarem por um terreno.
duas mulheres a lutarem por um terreno. Duas mulheres. Sim. Aquilo é o que eu vi no espírito. Mas aquilo ali não é o que está acontecendo na vida dela. Aquilo é o que Deus usou para me mostrar. Enquanto eu estive a orar para interpretar, porque visão, antes de chegar a ser profecia, passa no processo de interpretação. Visão, interpretação, profecia. Okay? Visão, interpretação, profecia. Porque muitas das vezes, a forma como Deus vai me mostrar não é o que está acontecendo, mas é a linguagem simbólica que Deus está usando. Vou te dar um exemplo bíblico. João em Apocalipse, ele disse que eu vi o cordeiro. Jesus é cordeiro? Não. Mas ele disse que ele viu o cordeiro. Mas como é que foi fácil o Espírito de Deus lhe esclarecer que aquele era Jesus? Porque cordeiro é o animal que foi usado simbolicamente para identificar Jesus como Salvador, como aquele que tira o pecado do mundo, como Redentor. Certo? Ok. Eu vi sobre essa jovem, terreno, as duas mulheres a lutar. E eu fui orando no Espírito. Por isso é que é importante que quem quer operar no profético não seja assim, ávido em ser reconhecido. Esse é um erro. Se você quer operar no dom de profecia, ou acredita que tem chamado de profeta, não tenha pressa de ser reconhecido como profeta. Não tenha pressa disso. Tenha pressa em amadurecer nas escrituras e na oração. A urgência para quem tem, ou para quem acredita que tem chamado de profeta, ou quer operar no dom de profecia, não deve haver urgência em ser aceito e conhecido como profeta. Deve haver urgência em conhecer as escrituras e a oração. Ok? Porque são esses dois elementos que te vão fazer o Deus que você quer que use, o Deus dos profetas, se revelar a você. Ok? Ok. Então, quando eu estava a orar no Espírito, o Espírito de Deus me levou a lhe fazer uma pergunta na irmã. Irmã é casada? Ela ficou assim, o profeta, se eu sou casada, eu disse assim, a irmã é casada. Disse, não é bem assim. Foi quando o Espírito do Senhor começou a me esclarecer. Okay? Isso não é errado perguntar. Jesus fez isso. Jesus olhou para a senhora e perguntou, onde está o teu marido? Quando ela disse, eu não tenho marido, Jesus lhe respondeu assim, tem razão, porque já tiveste pai. É 5. Esse que está bom, ele já não entrou. Ok. Então, veja, eu perguntei. A irmã disse, estou casado. Eu disse, não, vem ter comigo. Porque eu não queria expor aquela situação diante da igreja. Quando a irmã veio ter comigo, eu disse, na verdade, o que eu vi no Espírito, eu vi isto. E disse mesmo, eu vi duas senhoras a lutarem por um terreno. Mas, na verdade, não significa um terreno. Aquele terreno é simbólico, é uma propriedade. Você não é casado. Você está num relacionamento com um homem casado. Profundo isso. Está vendo? E ela disse, mas é verdade, mas eu também não sou culpada. E outras coisas que vamos falando. Está vendo? Então, ver no Espírito, interpretar o que estamos a ver no Espírito, agora passar a mensagem que é a profecia. Ok? Ver no Espírito, interpretar o que estamos a ver no Espírito, ok? Que é o próprio chamado revelar, porque revelar é descodificar. Okay? Revelar é trazer à tona o que está encoberto, ok? Depois, passar a mensagem. O que é que muitas das vezes tem acontecido para algumas pessoas? Eles falam que realmente viram. Nem sempre. Por isso é que há situações em que o servo está a dizer assim, estou a ver,
E no sexual, a pessoa fala, não está acontecendo. Sim. E é normal. É normal, porque às vezes o que você está falando não está acontecendo mesmo. O que você está vendo não está acontecendo. Mas, como você não cresceu no espírito para entrar nessa segunda dimensão do interpretar o que você está vendo só depois de falar, muita gente erra. E nós, com a permissão aqui do profeta Isaías, eu gostaria de trazer um tema com relação mesmo a isso. Como interpretar sonhos e visões. Ok. Eu acredito que esse tema é muito interessante. Até só mesmo o profeta já a falar aqui, já gostei, já veio, já subiu na mente. Sim. Então, Excelência, tem mais uma pergunta antes da mensagem final. Ok. Pessoas que têm um chamado profeta. Profeta, pessoas que têm ansiado e Deus tem falado muito na vida deles e na vida dos outros também deles. Qual é a posição que eles devem tomar? O que é necessário eles fazerem ou continuarem a fazer para que aquele propósito possa se concretizar, materializar na vida deles? Ok. Número 1, eu falo o que eu acredito. Sim. Tá certo? E eu já fiz referência aqui no princípio. Sim. Tudo em Deus funciona de acordo com a nossa fé. De acordo com a minha fé, se você acredita que você tem chamado de profeta, ou acredita que você, ou deseja operar num dom de profecia, é isso? Sim. Ok, primeira coisa, apaixone-se por isso. Palavra de Deus. Amor à primeira vista. Está aqui. Ok. Vê mesmo bem. Deve ser a tua paixão. Sim. E eu vou trazer Bíblia, vou trazer a palavra do Senhor. Veja o que acontece aqui no princípio do ministério dessas duas pessoas. Vou começar mostrando por Jeremias. Jeremias capítulo 1, o versículo... O versículo... a partir do versículo 5, né? Diz, antes mesmo de formar no teu ventre materno, eu te escolhi antes que viesses no mundo, eu te separei e te designei a missão de profeta para as nações. Deus está falando para Jeremias. Contudo, eu indaguei, Eterno, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou. Não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te ordenar, falarás. E tudo quanto te ordenar, falarás. Versículo 8. Jamais te sintas. Eu parei essa parte. Tudo quanto te ordenar, falarás. Eu creio que quem tem desejo de profetizar precisa pegar isso. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahweh. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Quem colocou as palavras na boca de Jeremias? Deus. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Eu vou começar. Não, Ezequiel, capítulo 3, para ser rápido. Eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 3. E ele disse-me mais: filho do homem, come tudo quanto está escrito neste livro. Depois vai pregar a nação de Israel. Então eu abri a minha boca, abri a boca e ele me deu um rolo para comer. E acrescentou: filho do homem,
alimenta-te deste livro que estou te dando e enche o teu estômago com ele. Então, em seguida, eu comi, e eis que o seu paladar em minha boca era doce como mel. Para concluir, vou ler Mateus capítulo 4, versículo 4. Ok? Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acredita que tem chamado de profeta ou quer operar no dom de profecia? Coma isso. Coma. Não lê, coma. Não estuda, coma. Então como é que se come? Como é que nós podemos comer? É simples. Se você tem isso como um livro, você vai ler e estudar. Se você tem isso como comida, você vai comer. Isso aqui temos que falar quando falamos do segredo para meditar e interpretar as escrituras sagradas. Então, isso é muita revelação aqui. A questão é como você olha para isto. Você olha para isto como um livro, você vai ler e estudar. Porque é isso que se faz com os livros. Temos que ler os livros e estudá-los. Ou seja, estudar é o quê? Interpretá-los, né? Procurar interpretá-los. Agora, se você olha isto como comida, você não vai ler, você não vai estudar, mas vai comer. Mas tem que guardar como eu vou falar? Esse segredo para desvendar no próximo tema. Então, se você tem chamado de profeta ou deseja operar no dom de profecia, mais uma vez, coma desse livro. Encha os teus estômagos. Por quê? Para que você não incorra o erro de falar o que você quer, o que você sente, o que você acredita, mas você fala o que ele colocou na tua boca. Ok? Um dos grandes erros, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com muita gente que diz que é profeta, né? Tenho dificuldade, não significa que eu não acredito que ele não seja profeta, mas tenho dificuldade com alguém que diz que é profeta, mas não tem domínio, né? A Bíblia diz que nós devemos procurar ser, Paulo orientou isso ao seu filho, ele se procura apresentar que é Deus, o versículo que as Assembleias de Deus usam nos cursos de teologia, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? Que não tem de quem se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho dificuldade com pessoa que diz que é profeta, mas que não tem domínio das Sagradas Escrituras. Parece já ser falso já sim. Você que está falando, não sou eu. Não sou eu. Então, primeiro, sim, é o que eu disse. Apaixone-se. Deixe essas santas letras serem o seu mantimento, que você possa sentir o paladar que Eliseu sentiu, doce como mel, quando ele comeu o chai, marrocha aqui lavando, rifros e gabilamando. Então, segundo, a minha vida de oração. Prophet Hubert Angel, ele disse uma coisa que eu simplesmente amei. Ele fala assim: na oração não é para você dar informações, é para você ser formado. Quando você come isto e está na oração, você é feito profeta. Ok? Nós somos o que comemos, cientificamente falando. sim, sim. Nós somos o que comemos. Por que os médicos nos aconselham comer frutas? Porque é saudável. É saudável. Vitamina C está no comprimido ou está na fruta? Está na fruta. Está na fruta. Mas enquanto você só observar a fruta,
a vitamina C que está na fruta não fará efeito no teu corpo. Você precisa ingerir. Quando você ingerir, já não é laranja, já não é limão. Agora já é o quê? Saúde no teu corpo. É? A Bíblia diz assim, em Provérbios número 4, Provérbios número 4, está aqui, a partir do verso 20, Provérbios número 4, diz assim, filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos, jamais os percas de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. E vida para quem acha. É vida no espírito, mas é saúde no corpo. A palavra de Deus é vida no espírito, saúde no corpo. Jesus fala assim em João capítulo 6, versículo 63. Ele diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ok? Quando você tem desejo de profetizar, você precisa comer isso, para que na oração o que você comeu comece a fazer parte de você. Quando você está a orar, você está na oração, mas veja aqui uma coisa, eu não consigo ver como é que alguém consegue orar sem isso. Vou te fazer uma pergunta: quando você está a orar, onde fica a tua mente? Agora fiquei eu entrevistador. Bom, quando eu oro, quando você está a orar, você precisa ser guiado pelo Espírito nas Sagradas Escrituras. Principalmente se você está a orar em língua. Porque a Bíblia diz que quando você está a orar em língua, o teu intelecto fica sem nenhum fruto, não apanha nada. Então, para que o teu intelecto não te atrapalhe, é nesse momento em que, enquanto você está a orar, a tua mente está a pensar. Jesus orava, Isaías orava, Jacó orava. E a Bíblia diz, quando Jacó orou, a mulher a mulher dele era estéril, mas Jacó orou e teve. Então, o que vai acontecer? À medida que você vai pensando no que a Bíblia diz sobre os homens que já oraram, sobre o que aconteceu quando eles oraram, vai começar a ver como se fosse uma energia, vai entrar no teu espírito. E você não vai sentir o tempo a passar enquanto você ora. Daqui a pouco você orou 30 minutos, daqui a pouco você orou 40, 50, 1 hora. Você só está. Por quê? Porque você está. A tua mente está coberta com as Sagradas Escrituras e o teu espírito está na oração. Então, quem deseja ou acredita que é profeta, please, esse é meu conselho. Por último, a terceira clave, busque um mentor. Busque um mentor. Timóteo tem Paulo, Samuel tem Eli, Eliseu tem Elias, Pedro tem Jesus. Busque um mentor. Não tente, eu estou sentindo, não, vai morrer já, vai falhar. A falta de mentoria é que tem feito pessoas que são genuínas e acabam se desviando. Porque há pessoas que são genuínas, só não tiveram mentoria e... Primeiro, coma. Segundo, pray. Eu escrevi uma coisa, eu ensinei isso para a congregação que eu sou líder. Profetas são pessoas de oração. Em toda parte da Bíblia, você vai ver, profetas são pessoas de oração. They pray. Prophet human angel. Você vê como profetas são homens de oração. Profetas sabem que Deus atende oração. Por isso eles oram, eles insistem.
Daniel foi homem de oração. Isaías foi homem de oração. Elias foi homem de oração. Elias orou tanto que chegou um dia que ele falou assim: não vem aqui enquanto você não vê um sinal de que o que eu estou orando está acontecendo. Fala assim no seu lugar. Vai, controle. Ele permaneceu na oração. Irmão, o seu para ainda um pouco. É o quê? Vi uma nuvem no formato na mão de um homem. Disse: yes, in the name of Jesus, amen. E assim como falei, isso já está esperado. Ela disse: sim, aquela mão do homem é o sinal que a chuva vai cair. Avisa nesses incrédulos aí. Oramos. Então, profetas são pessoas de oração. Profetas acreditam na oração. E por último, se você não tiver um mentor, você vai falhar. Precisas ter alguém que diz: ei, para por aí. Não vai. Agora, se você tentar andar sozinho, ok, não diz que eu não estava avisando. Então, profeta Isaías, agradeço já, antes da mensagem final, agradeço já pela tua presença, por teu esforço, paciência em nos ensinar, porque é necessário que a mensagem seja pregada. É necessário que pessoas sejam lhes abertas a mente e os olhos, que seja da palavra. Então, quando vejo pessoas se disponibilizarem, homens que, digo assim, mais maduros do que eu, com experiências na vida espiritual, no cristianismo, experiências com Deus, a virem no meu canal, neste canal, a poderem partilhar este conhecimento que Deus dá de forma rica e abundantemente. Então, eu fico muito agradecido a Deus e fico muito agradecido também ao nosso convidado, né? E que neste caso, hoje, é o profeta Isaías. Muito obrigado. E eu espero que possamos ter muita coisa. Tem muita coisa. Uma visão a cumprir. Uma missão a cumprir. Uma visão a obedecer. Então, olhando nesta câmera, uma mensagem final, mas para quem tem esse chamado, mas acrescentar uma coisa muito importante. Eu gostaria que o profeta Isaías abrisse a mente das pessoas, dizendo que os privilégios que uma pessoa pode ter com esse ministério profético. Porque nós precisamos saber. Ok, o primeiro privilégio, já assim mesmo, em final, é perseguição. Amém. Você será muito odiado por ser profeta. Não importa se você for verdadeiro ou falso, você será odiado. Esse é o primeiro privilégio. As pessoas vão te detestar, principalmente no nosso contexto hoje, em que há muitos ensinos que dizem que não há profeta hoje no nosso tempo. Então, se você acredita que Deus te chamou a profeta, meu amigo, esteja certo que você será perseguido, vão sujar o teu nome, vão dizer coisas estranhas sobre você, vão te excluir. Então, fique preparado para isso. Não deixe que isso oprima a sua fé em Deus quanto ao chamado ou quanto ao teu desejo de operar nesse dom profético. Devemos orar. A minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus e, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, eu digo para você: não despreze o dom que é em você. Não despreze, não negligencie. Esta é a hora, este é o momento de você deixar o medo para trás, a vergonha para trás, a covardia para trás e começar a crer que o Senhor tem uma obra a fazer na sua vida. Seja corajoso,
porque é preciso coragem para sair da toca e afirmar que o Senhor Deus te chamou para profeta, ou que então você acredita na operação do dom de profecia. Ore para que o Senhor Deus te conceda um mentor, alguém que te oriente no Senhor. Não tente caminhar sozinho. Uma missão a cumprir, uma visão a obedecer. Não se esqueça, brevemente Jesus vem. Prepare-se para a vinda do Senhor Jesus. Shalom. Você que já ouviu essa mensagem, se inscreva já no canal. Essa mensagem é muito, mas muito poderosa. Eu espero mesmo que você possa nos ajudar a alcançar a nossa meta, que é inicialmente de 1000 inscritos. Por favor, ajuda, compartilha, comenta o próximo tema que você gostaria de ouvir, porque aqui é onde você vai aprender sobre como viver uma vida em santidade, como e quando ouvir a voz de Deus e como você pode viver isso tudo. Você vai ouvir muita coisa, então não desperdice. Deixe o seu like, comente e nos vemos no próximo tema. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.